Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que fala de coisas saudáveis. Hoje, direto no ponto, nós vamos falar um pouco sobre como ganhar perdendo. Isso parece um pouco que a gente vai conversar sobre como ganhar dinheiro, mas não é isso, pessoal. É algo muito mais importante. É no lado espiritual, como ganhar tua vida. O Senhor Jesus, ele sempre falava sobre isso. Aquele que quer ganhar a sua vida da alma termina perdendo, né? Nós precisamos começar a desfrutar o lado mais espiritual. E eu queria falar um pouco para vocês hoje de Gênesis 32, que é um embate que existe entre um homem muito forte interiormente falando, chamado Jacó, né? Jacó, que o nome Jacó significa meio como que trapaceiro em hebraico. Ele luta com um anjo. Esse anjo, muita gente fala de muitas coisas, mas a grande maioria dos cristãos e também dos judeus acreditam que tem a ver com o próprio Deus lutando com Jacó. E também com aquela parte mais íntima de dentro de Jacó lutando com ele mesmo. Vocês sabem, se a gente fosse falar um pouco da história, a gente veria que o avô de Jacó, Abraão, foi aquele que, por sinal, foi o criador mesmo, sem querer, de 3 grandes religiões, né? Os muçulmanos, os judeus e os cristãos hoje aceitam como patriarca sendo Abraão. E o pai dele era Isaac, que é aquele rapaz bonzinho, né? Que aceitou tudo. Ele era um tipo, na verdade, hoje a gente acredita nisso no cristianismo, que ele era um tipo, ele era um exemplo do que seria o próprio Cristo. E os filhos de Isaac, esse cara bonzinho, eram meio esquisitos, eles eram diferentes um do outro, eram gêmeos, né? Mas gêmeos opostos. E quando eles brigavam desde o útero da mãe, né? É o que se fala, é o que se conta na Bíblia. E estava lá Jacó e Esaú lutando, Jacó com um desejo enorme da primogenitura, isso valia muito na época, era o que recebia a maior quantidade de bênçãos, a quantidade inclusive também do dinheiro, né, que era herdado dos pais. E Esaú era aquele sujeito que era mais bronco, né, ele gostava mais de caçar, era um caçador. E no final do capítulo 25, por exemplo, Esaú ele é descrito como alguém que vive em função do apetite. Ele vivia em função do estômago. Vocês conhecem, eu pessoalmente conheço muitas pessoas desse jeito, que vivem em função do estômago. Contanto que minha comida esteja garantida, eu posso inclusive não me importar com mais nada, nem com minha família, nem com amigos, posso até trair as pessoas, não é? A gente vê muito também isso em época de política, né? Nas nossas cidades, no nosso país, isso é muito comum. O que vale é o quanto se pesa em dinheiro para cada pessoa. A Bíblia ela não valoriza essa esperteza que Jacó desenvolvia. Porque Jacó, num determinado momento em que Esaú, o irmão dele, chega de uma caçada, extremamente cansado, Jacó já tinha preparado uma comida cheirosa, um prato de lentilhas, né? E aí Jacó diz assim, Esaú fala para Jacó, me dá um pouco dessa comida. Ele disse, não, peraí, a coisa não é bem assim. Claro, eu estou falando com minhas palavras, né? Ele disse, se você me der o direito da sua primogenitura, eu troco pelo prato de sopa. Você já imaginou você trocar a bênção que você receberia do seu pai, que por tabela era a bênção do próprio Deus, você trocar isso por um prato de sopa? Pessoal, quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não trocamos o nosso Criador, nós não trocamos a possibilidade de ter uma relação mais íntima com esse Criador por uma coisa boba. Muitas vezes, até na busca que nós podemos ter com o nosso Criador, a gente troca por um prato de sopa qualquer, né? Lógico que isso é uma metáfora, mas às vezes é até um próprio prato de sopa mesmo, às vezes não é nem isso, às vezes é só um salgadinho, né? Quantas vezes você está deitado e fica comendo um saco de pipos e não quer, por exemplo, ir juntar-se a alguns irmãos do lugar que você acredita em que você pode ganhar um pouco mais do seu Senhor.
O Jacó, ele sempre foi muito associado a dois outros da mitologia nórdica e grega, que foram Loki e Ulisses. Porém, Loki e Ulisses não se esperava muito deles. O Ulisses, de certa forma, ele até era enaltecido pelas proezas que ele fazia quando ele enganava alguém. Já o Jacó, não. Né? Jacó era tido algo que depois a gente vai ver sobre uma autora que fala sobre como a sombra, é como um lado negativo que havia dentro dele. Então ele engana o irmão, ele conquista esse direito de primogenitura, e o pai dele, que era aquele cara meio bobão, digamos assim, era meio cego, já estava ficando cego porque estava com uma certa idade, porém era mais cego ainda espiritualmente, que ele não percebeu que o filho que realmente desejava a primogenitura era Jacó e não Esaú. Mas a mãe percebeu isso, aí a mãe foi lá, fez um arrumado para que ele conseguisse receber a bênção do pai, e ele terminou fugindo com medo do irmão, que era muito mais forte fisicamente, e o irmão disse que ia matá-lo. Existem basicamente dois estilos de moralidade, e é nisso que eu queria tocar agora em relação a Esaú e Jacó. A psicologia, ela toca muito nesses dois estilos. Um é falando sobre a esperteza e a sagacidade, onde tem sucesso quem leva melhor numa interação astuta com outra pessoa. Então é aquele garoto esperto, né? Como diria um carioca. O garoto esperto, o garoto que consegue sempre se dar bem nas negociações, sejam negociações de dinheiro, seja em que for, ele sempre está levando vantagem. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Elas nunca se preocupam de verdade em que haja uma interação, uma relação boa entre pessoas, mas eu tenho sempre que levar vantagem. Isso fica complicado, que a gente começa a ser visto pelas pessoas como aquela pessoa que está sempre querendo nos enganar, trapacear, ser um Jacó da vida. A segunda possibilidade é aquela da integridade. O bem maior é a consideração pelos outros. Então são pessoas que se doam, né? Muitas vezes doam sua própria comida. Vocês já viram isso? Eu já vi isso acontecer também. Doam sua própria comida, doam suas vestes para que outro se sinta bem. E eu quero tocar aqui num ponto para vocês, que nesses padrões de moralidade, nós podemos sim ter um estágio intermediário. Os rabinos judeus, eles dizem que um negócio, estou falando agora do ponto de vista de negócios seculares, negócios de troca de dinheiro ou de venda de produtos ou compra, eles dizem que o negócio é divino. Ele é considerado divino quando as duas partes alcançam aquele estágio de sensação plena muito boa. Então, vamos tentar misturar essas duas coisas. Nós podemos ter um pouco dessa esperteza junto com essa integridade, de forma que nós possamos pensar na outra pessoa com quem nós estamos negociando. Isso em todos os sentidos. Pode funcionar, inclusive, para a questão dos cônjuges, o marido e a mulher. Como funcionaria se cada um, do marido ou da mulher, sempre tem que levar vantagem? Não funciona, simplesmente não vai funcionar. Um bom relacionamento de um casamento, por exemplo, ele vai funcionar quando os dois cedem de um lado e cedem do outro, para que essa integridade possa ser alcançada e aquele negócio divino possa acontecer. De uma forma muito prática, vocês já imaginaram? Vamos sair hoje para jantar. Para onde? Não, eu só gosto de carne, eu só gosto de frango. Então, um dia eu vou ter que dizer, eu apesar de gostar de carne, eu vou lhe acompanhar nesse restaurante que só serve frango, né? E da mesma forma, aquela outra pessoa vai poder dizer, não, eu vou lhe acompanhar hoje nesse que só serve carne, mesmo que eu coma só arroz, né? Tem que haver um ceder, se não se cede isso, se a gente fica sempre se imaginando como aquele Jacó que tem que levar vantagem em tudo, que tipo de mundo nós viveríamos? Essa cegueira, então, do Isaac permitiu que o Jacó fosse adiante. Aí ele termina se apaixonando por uma mulher que era parente dele no final das contas, e Labão, que era o pai dela, embriaga Jacó, e no dia do casamento ainda coloca outra irmã. Naquela época havia essa possibilidade de se casar com mais de uma mulher, né?
e aí ele colocou Leia, que era a irmã mais velha, para depois, então, finalmente chegar na esposa que Jacó queria. O mais interessante é que Carl Jung, aquele filósofo e também psiquiatra que a gente de vez em quando fala aqui, ele fala do lado negativo da nossa personalidade. Ele chama de a sombra. Jacó, na Bíblia, ele odiava Leia, que foi a primeira esposa que foi, digamos, meio como que empurrada para ele, apesar de ela ser uma mulher maravilhosa. Porque tudo que Leia lembrava era a enganação, que ele foi enganado da mesma forma como ele enganou o pai e o irmão, né? Então, muitas vezes no nosso relacionamento em casa ou em relacionamento com amigos, alguma coisa daquela pessoa vai nos lembrar de coisas negativas. Pessoal, bote uma coisa na cabeça de vocês: quanto mais tempo vocês tiverem num relacionamento, mais vocês vão ter certas mágoas que vão acontecer. É normal quando duas pessoas completamente distintas, com uma forma de pensar, uma forma de ser disciplinada pelos pais completamente diferente. Porque os pais do marido, eles trataram com aquele rapaz de uma forma, e os pais daquela esposa lidaram de outra forma completamente diferente. É tanto que tem tantas piadas de sogra, porque teoricamente os pais de um são completamente diferentes dos pais do outro. E tem uma frase oriental que diz assim: uma mãe, 9 filhos, 10 corações diferentes. Todos são diferentes. Imagina de famílias completamente distintas. E essas pessoas vão se misturar a partir daqueles cônjuges. É normal, então, que haja um certo atrito, umas farpas voam. Mas se você não souber relevar isso da sua esposa ou do seu esposo, isso vai começar a gerar mágoas. Isso vai fazer com que você se lembre sempre daquilo. E quando você olha para aquela pessoa que você amava tanto, aquilo vai gerar uma certa tristeza, uma certa infelicidade. E aí você começa a ter um relacionamento que passa a ser aquele relacionamento desagradável. Os maus hábitos, o Talmud, o livro judeu, né, ele diz assim, que o mau hábito ele entra primeiro em nossas vidas como um convidado. Depois, ele se torna um membro de nossa família e acaba tomando posse da nossa casa. Passamos a sentir que perdemos uma parte de nós preciosa de quem somos e queríamos ser. Prestem atenção numa coisa: não deem lugar aos maus hábitos. E um dos piores hábitos que você pode desenvolver num relacionamento, seja num casamento, seja numa amizade, seja num relacionamento entre sócios no trabalho, é a amargura, o egoísmo. São coisas que são muito gritantes e que trazem feridas muito difíceis de cicatrizar. Relevem coisas pequenas. Muitas vezes a gente quer falar coisas muito grosseiras para aquelas pessoas que nos feriram de alguma forma. E se você esperar algumas horas, você vai perceber que aquela vontade de ser tão grosseiro quanto aquela pessoa foi, desaparece. E você ganha uma oportunidade de conquistar aquele teu parceiro, seja num casamento, seja na amizade. A doutora Rachel Naomi Remen disse: como você poderia viver sem saber que seu corpo pode curar-se? Você não andaria de bicicleta ou usaria uma faca para cortar legumes? Essa possibilidade de cura espiritual, de cura da alma, é o que nos faz seres humanos, não é? Se você é alguém que não consegue relevar coisas desagradáveis que fizeram com você, você vai ser sempre aquele trapaceiro, aquele Jacó que está sempre querendo levar vantagem. Porque eu já fui ferido uma vez e eu não quero ser ferido de novo. Já ouvi isso muitas vezes, não é? E na verdade a doutora Rachel ela faz uma pergunta muito simples: você andaria de bicicleta se você soubesse que se caísse e quebrasse uma perna, ou pelo menos se ferisse na pele, a pele não se regeneraria? Ou você cortaria legumes com a faca, sabendo que se você cortar um pedaço do teu dedo ou se cortar na mão, ela não vai se regenerar? Provavelmente você não faria isso. E essa é a grande beleza da vida, a gente saber que há possibilidade de regenerar.
Aquela frase que muitas vezes é utilizada: ah, mas isso é como um copo, depois que é quebrado, é impossível consertar os pedaços. A nossa alma é muito superior a um copo. Um copo é um ser inanimado, uma estrutura fria que se quebra e que tem milhares iguais. A nossa alma não tem nenhuma igual à nossa. E ela consegue se regenerar. Nós podemos nos regenerar. Não é à toa que tantas pessoas foram feridas muitas vezes, perdoaram seus cônjuges, perdoaram seus amigos e hoje são pessoas cada vez mais ligadas, mais próximas. Ou você que é pai e mãe, você nunca perdoou o seu filho por alguma coisa tão grave que ele disse ou fez? Muitas vezes, pessoas que têm até... eu conheço um homem extremamente gentil e que ele é um policial e que tem filho que de repente foi preso por problemas de drogas e tantas outras coisas mais. Que sofrimento que esse homem tem! Mas ele ainda consegue perdoar no coração dele. Isso significa que ele não é como um simples copo que se quebra e você não pode mais consertar, que vai ficar às trincas. Eu realmente não gosto desse tipo de metáfora. Eu acho muito pobre. Nós somos muito superiores ao copo. E você sabe, no meio da luta que Jacó estava tendo então com Deus, quando então ele é regenerado, porque Jacó vem de uma raiz hebraica que chama Yaakov, que vem de Yaakov, que é torto. E o anjo muda o nome, Deus muda o nome dele para Israel, que é Yashar, reto, né? Então ele deixa de ser torto e passa a ser reto. Olha que coisa interessante. O anjo no meio da luta, que é o próprio Deus, pergunta: como é o seu nome? Que coisa esquisita, você está no meio de uma luta e você para a luta para perguntar como é seu nome. Na verdade a pergunta era mais ou menos assim: o que você é? O que é que você quer ser a partir de agora? Eu gostaria de chocar vocês nesse momento e chamá-los a pensar o que você é, quem você é nesse momento. Você é um Jacó trapaceiro ou você é alguém que releva, que pensa nas outras pessoas, que não é egoísta, não é egocêntrico? Você sabe, a doutora Riemann, essa que falou sobre as feridas, ela fala que o estresse pode ser tanto uma consequência de sermos transigentes com os valores, quanto uma questão de pressão de tempo e do medo do fracasso. Muitas vezes nós somos essas pessoas medrosas que se tornam esses trapaceiros. Quem nós somos? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês hoje nesse programa. E o Harold Kushner, ele diz uma frase interessante, ele diz assim, é doloroso sermos derrotados pela consciência, mas sempre que derrotamos a suave voz de Deus dentro de nós, nós perdemos. A voz não será silenciada para sempre. E ele diz, Deus ajude quem consegue silenciá-la. Ela sempre nos atacará em momentos de fraqueza, e no fim da luta estaremos machucados e mancando, porém estaremos inteiros e em paz, como nunca estivemos. Essa é a luta que todos os dias o nosso Senhor, nosso Deus, deseja ter com você e comigo. E essa luta vai nos fazer muitas vezes sair de lá mancando, mas nós vamos sair felizes. Aquela vozinha dizendo no nosso ouvido o que é que nós devemos fazer. E muitas vezes nós fazemos ouvido de mercador, não ouvimos essa vozinha e nós nos damos muito mal. Então todas as vezes que você quiser lutar contra Deus, você vai lutar. E se você vencer, você vai perder. Não tem para onde correr. E se todas as vezes você quiser apagar aquela vozinha, é como disse Harold Kushner, Deus ajude quem consegue silenciar essa voz. Eu não pretendo silenciar essa voz, eu quero ouvi-la cada vez mais. E vocês? O que é que vocês acharam do programa de hoje? Eu vou dar um leve intervalo aqui para a gente voltar rapidinho e falar um pouco sobre odontologia do sono, tá bom? É rapidinho, é vapt-vupt. Meus amigos, o nosso patrocinador desse programa que vocês gostam e eu também é o Super Entrega. Foi uma ideia que eu tive em 2024 e eu pensei na praticidade, na possibilidade de você estar em casa e você não precisar se levantar, vestir uma roupa, pegar a sua moto, o seu carro e ir até um supermercado para fazer uma compra, muitas vezes pequena, que não precisaria disso tudo. E o Super Entrega surgiu com essa necessidade. E hoje está facílimo, você só precisa entrar em contato conosco ou pelo telefone, que é o WhatsApp, que é o 99696-2122,
Vou repetir, 996962122, ou entrar no Instagram através do Super Entrega Açul, tudo junto, Açul com 2 S, Super Entrega Açul, e você vai ser atendido por uma equipe simplesmente maravilhosa, fantástica, que vai lhe deixar muito bem. Você vai fazer verdadeiros amigos no Super Entrega, da mesma forma que na Dental Clínica. Então vocês vão poder pedir as coisas que vocês precisam na sua casa, seja a sua feira, seja o que você precisar, e nós vamos deixar até a sua casa. Muitas vezes, mães que estão com os filhos, cuidando dos filhos, não podem sair, só precisam ligar e nós vamos até lá. Às vezes você está no seu trabalho, não pode sair, só precisa ligar e nós vamos até lá. Às vezes é simplesmente porque você está com preguiça. Qual o problema de ter preguiça? Eu também tenho muita preguiça de vez em quando, e eu estou em casa e eu telefono e eles vão deixar na minha casa. Então, experimentem o Super Entrega. Vocês vão adorar e vocês vão perceber o quão maravilhoso é você poder fazer suas compras sem precisar sair de casa. E nos próximos dias está chegando por aí uma nova novidade, fica difícil, né? Mas uma novidade que vocês vão adorar. Nós estamos investindo pesado numa área do Super Entrega, numa parte do Super Entrega que principalmente, vou dar uma dica aqui, principalmente as mamães e futuras mamães vão adorar. Então aguardem, vocês vão gostar demais disso daí. E o Super Entrega vai deixar até vocês. Nós estamos preparando inclusive uma surpresa que nunca ninguém fez algo parecido nessa cidade, e vocês vão adorar, tá bom? Meus amigos, eu estou de volta para falar um pouco sobre a odontologia do sono. Vocês sabem que a Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas, eu que vos falo, na verdade eu me misturo um pouco com a Dental Clínica, né? A Dental Clínica sou eu sou a Dental Clínica. Apesar de termos uma clínica que é uma das mais modernas do planeta, com 17 consultórios, o setor de laser e YAG laser, que inclusive trata ronco, né? Eu comprei recentemente um aparelho chamado polissonígrafo e eu gostaria de apresentá-lo à população. É um aparelho que você vai dormir com ele para medir como é que está a situação em relação a apneias, hipopneias, ronco, porque a apneia é o parar de respirar. Muitas esposas, eu digo esposas porque é principalmente homens, mas as mulheres também sentem esse tipo de situação. Algumas mulheres também roncam. Algumas mulheres também têm apneia do sono, que é perigoso, isso pode até matar. Imagina você estar no meio do sono e você simplesmente para de respirar. E o que gera tudo isso? Ao longo dos próximos programas, nós vamos conversar muito mais sobre isso. E para os amantes do café, não tenho notícias tão boas. E para os amantes do vinhozinho que você tomaria todo dia, ou de qualquer que seja o álcool, também não tenho muitas experiências muito boas para vocês não vão gostar muito. Mas são verdades, são pesquisas feitas em universidades muito prestigiadas no mundo todo, como Harvard, Oxford e Berkeley. Então, eu quero conclamar vocês, prestem atenção na qualidade de vida. Se vocês começam a se sentir mais cansados, vocês têm a sensação de que dormiram muito, mas é como se não tivessem dormido, vocês talvez precisem de um tratamento junto da odontologia do sono, que é exclusividade na nossa região, da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Nós poderemos fazer uma polissonografia, nós poderemos tratar o teu ronco e a possibilidade até de diminuir apneias e hipopneias com o tratamento com laser, que é completamente indolor, além de aparelhos intraorais que também podem ser feitos. Nós conversaremos um pouco mais nos próximos tempos, porque infelizmente o nosso tempo já está acabando hoje também. Os nossos programas, eles têm sido assim, graças a Deus, um bate-papo muito gostoso. Eu fico muito feliz e honrado quando as pessoas dizem que têm ouvido esses programas. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Se vocês quiserem manter mais algum contato comigo, por favor, entre em contato com 999816640. Façam suas perguntas e, por que não, falem sobre odontologia com Franciele. Tudo sem nenhum compromisso, tudo de uma forma extremamente acessível. A Dental Clínica é de vocês. Um forte abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.